just thank you right now Senhor, eu te agradeço agora. as we surrender this meeting to you. Nós entregamos este encontro nas tuas mãos. As we have come here as pastors, Nós viemos aqui, Senhor, como pastores, as bishops, como bispos, as senior pastors, como pastores sênior, as apostles, como apóstolos, evangelists, evangelistas, teachers. professores. Today, Lord, Hoje, Senhor, we surrender our crowns unto you. nós entregamos as nossas coroas diante de As Ti. the 24 elders surrendered and bowed, Assim como os anciãos prostram as we coroas, surrender our titles nós entregamos nosso título and we come before you e nós viemos diante de Ti as sons and daughters of God. como filhos e filhas de Deus. We come here empty, Lord, Nós viemos aqui vazios, that we may receive hot manna today, para que a gente venha receber de Ti hot bread hoje, from heaven today, que o Senhor possa derramar, that it may awaken the para que o church, Senhor possa acordar a igreja, it may revive our para que você hearts venha avivar os nossos and corações set us ablaze e nos separar in Jesus' em nome mighty de name. Jesus. Hallelujah. Amém. You may take your Por seats. favor, sentem-se. Greetings to you all, Parabenizo cada um de vocês por estar aqui, to the fellow servants of Christ that are here. pelos servos de Deus que estão aqui. When we go before the Lord, Quando nós vamos diante do Senhor, He will not say, "You good and faithful apostle." Ele não vai dizer assim, meu bom e servo, meu fiel e bom apóstolo. He will not say, "You good and faithful prophet." Ele não vai dizer meu bom e fiel "You profeta. good and faithful evangelist." Ele não vai dizer bom e fiel Or evangelista, pastor or teacher. ou pastor ou professor. He will say, "You good and faithful Ele vai servant." dizer meu bom e fiel servo. We are all called to serve the servant king. Todos somos chamados para servir o He Rei. come to lead the way. E nós viemos para caminhar no caminho He dele. come to show us the way. Ele vem para nos mostrar o caminho. In washing the feet of the disciples, Ele lavou os pés dos discípulos to serve one another. para servir cada um deles. Many of us have made many sacrifices. Talvez cada um de nós fazemos muitos sacrifícios. For me, I have been called to the mission field, Eu tenho chamado para o Ministério de but Missões, primarily now, mas agora my job is to go to the church, meu trabalho é ir para a igreja to awaken the e church despertar a igreja with the help of the Holy com a Spirit. ajuda do Espírito Santo. Because when a church is awakened, Quando uma igreja é they despertada, will rise up to their call and their duty então eles vão levantar para esse to chamado que bring eles têm in the end time e harvest. trazer uma última colheita na Therefore, terra. a church on its knees Então, uma igreja que está de will be joelhos irresistible to those in the community. será irresistível para aqueles que estão na comunidade. Revival is coming to the Christians Avivamento está vindo para os that cristãos, will awaken them para que eles despertem to awaken the e society eles venham despertar a sociedade and bring them into King Jesus' e kingdom. trazer eles para o reino do Senhor When Jesus. Paul said, Quando Paulo disse, some say you're from Apollo, ele disse assim para Apolo. some said we are of Paul, Ele disse, não importa, uns foram de Apolo, but outros we de are Paulo. all of Christ Jesus. Não importa, todos somos de Maybe Cristo. some of us are from AOG, Então, alguns de nós somos Assemblies of God. somos da Assembleia de Deus. Some of you are from other Pentecostal Alguns de churches. vocês são de outras igrejas pentecostais. But we are all children of Mas God. todos somos filhos de Deus. For myself, I come from Assemblies of God, Eu vim da Assembleia de Deus, where I was ordained onde eu fui ordenado to a ministry that goes all the way back to the Welsh revival. para um avivamento que ele estava uma igreja que estava caminhando para o avivamento. And I believe that God is going to do something greater than He's ever done before. E é algo que o Senhor está eu creio que é algo que o Senhor está para fazer algo poderoso como nunca antes. The Pentecostal A church igreja pentecostal, has impacted over 600 million people across the earth elas têm impactado mais de 6 milhões de pessoas ao redor do mundo. as the fastest moving denomination. Então elas estão movendo as denominações com velocidade. But God is coming to bring a greater awakening Mas o Senhor está vindo para trazer um grande despertar that will sweep in this end time harvest que vai fazer a colheita nessa última. before the coming of our Lord Jesus Antes da Christ. vinda do Senhor Jesus, ele fará a última colheita. The Bible says in Hosea
10, A Bíblia diz em Oséias 10, verse 12, versículo it 12, says, sow for yourself ele diz righteousness, assim, plantem para vocês a justiça break up the fallow e ground, vocês vão regar a fidelidade. cultivate that ground. Cultivem o solo, It is time to seek the Lord é hora de buscar ao Senhor until He comes. até que Ele venha, It is overdue e então vocês possam receber da chuva. that we seek the Lord E aí quando nós buscamos a Deus until He comes. até que Ele venha, Then He will rain então Ele vai fazer chover. His revival upon O us. avivamento está sobre nós. He will rain righteousness Ele upon vai chover us. justiça sobre nós. Revival is for the church of Jesus Christ, Avivamento é para a igreja de Jesus Cristo, that it may awaken para que eles venham ser despertados to the original mandate and call of the church. para o original chamado da igreja. I encourage you today, Eu te encorajo hoje, no matter what God has done through you, não importa o que o Senhor tem feito até hoje através de você, put everything aside today, coloca tudo de lado hoje, that you may receive something fresh, para que tu venha receber algo novo, some fresh bread from heaven, sopro that refrescante you do may céu, take this para que tu venha pegar and isso run with e it correr com isso and ignite revival in your city. e iniciar o avivamento na sua cidade. Hallelujah. Aleluia. We have been to different cities, Nós temos estado em diferentes cidades, Poço de Caldas, Poços de Caldas, Itajubá. Itajubá, We have been to Virginia, também fomos a Varginha and we are going to another city e next week. agora vamos para outra cidade na próxima semana. But I can tell you one thing. Mas eu posso te dizer uma coisa, God Himself Deus Ele mesmo had invited you to this meeting, convidou você para esse encontro, because when revival porque quando o comes, avivamento vem, it is free advertising. ele tem um convite You livre. don't try to make it happen yourself. Você não pode fazer isso acontecer por você When mesmo. revival comes, Quando o avivamento it vem, will impact the media house. ele vai impactar a It will mídia, impact the parliamentary house. ele vai impactar o It parlamento, will impact even the institutions. ele vai impactar até as It will instituições, impact your workplace. ele vai impactar o seu It local will de impact trabalho, your schools. as suas It will escolas, impact your families. a sua família. It will impact the marketplace. o seu local de trabalho. We are looking for genuine revival. Estamos procurando por A avivamento genuíno, sky blue revival avivamento dos céus that azuis. is not about a manifestation, Não tem nada a ver com but manifestação, is about the cross of Jesus mas tem a ver com a Christ cruz de Jesus and the Cristo resurrection e a power. ressurreição de Jesus. We are not interested in feel-good revival. Não estamos interessados em avivamentos falsos. And the people leave exactly the E same. as pessoas saem daqui da mesma maneira The que mark of a entraram. wise church A marca da igreja is sábia never how many people go não é there, quantas pessoas estão lá but dentro, how many people are mas impacted quantas pessoas são and impactadas transformed e são by transformadas the power of the Holy pelo Spirit poder do Espírito through the Santo, Word of God. através da palavra de Let the Deus. Word of God come again. Vamos deixar a palavra de Deus vir. We see that we are living in such a time. Nós vemos que estamos vivendo num tempo Esther said, que diz: I was born for such a time as this. tem um tempo que virá de. We are born in a time Nascemos in num the tempo, prophetic line of God numa linha profética de where Deus, He said, I'm returning for my church. quando Ele está dizendo: agora eu vou voltar para minha The igreja. church that is ignited. A igreja que está The church pronta, that is full of oil. a igreja que está cheia de The óleo, church that is passionate for a God. igreja que tem paixão por Deus. Hallelujah. Aleluia. Just as Simeon Assim como Simeão was promised, foi prometido, he would not see death ele não veria a morte until he saw the Christ. até que ele visse a Cristo. And he saw the E ele Christ viu a Cristo. as he was led to the E temple. ele deixou o templo. He saw Jesus coming Ele viu Jesus vindo. as he was being dedicated in the E temple. ele se dedicava no templo. He was given a promise. Ali ele foi dado uma The promessa. Lord said to me, O Senhor me disse: we are that generation nós somos a geração that will not see death que não verá a morte until the Messiah até que o comes, Messias venha, until the revival até que o comes, avivamento venha, until the day of the Lord até que o comes. dia do Senhor venha. It is time for the church É hora da to igreja be faithful, ser fiel, to be in the temple. estar no The templo. temple was a place of worship. O templo é o It lugar was de a place adoração. of meeting God. É um lugar de encontrar The com Deus. prophetess Anna was in the O temple. profeta lá She estava no was fasting templo. and praying every Ele orava e day. jejuava todo She would dia. also see the E
Christ. Ele também She viu a would Jesus. prophesy. Ele But profetizava. when the Pharisees saw Mas quando os Jesus, fariseus viram they spent all Jesus, their time in the synagogue. eles gastavam They todo o spent tempo nas all their time sinagogas, teaching and debating the word. ensinando a palavra de Deus. But when the word that was flesh, Mas quando a palavra da that carne, was before their very eyes, eles não tinham como responder. they did not recognize him Eles não reconheceram Jesus Cristo, because they didn't spend enough time in the temple. porque eles gastavam muito tempo no They templo. didn't spend enough time in the spiritual Eles não things. gastavam tempo nas coisas espirituais. It is time to put all of our theories aside É hora de colocar todo o seu pensamento de fora and come back to the simplicity of the e gospel. voltar para a simplicidade do We don't Evangelho. need another definition of the Não gospel. precisamos de outra definição do I Evangelho. have heard some crazy things over this Eu time. tenho ouvido coisas loucas I nesses was in a dias. pastor's conference in India, Eu estava numa conferência de pastores na Índia. and they said we need to come up with a new method. E eles disseram que eu deveria entrar com um novo We método. need to start to charge people to come to Nós crusades, precisamos arrastar pessoas para vir para as that cruzadas. they may then take more worth of what is being done in that place. Então eles vão conseguir arrancar coisa das pessoas naqueles They encontros. said we must now start to pay our missionaries Então ele falou que agora a gente começa a pagar os nossos missionários. professional wages, É como se fossem agentes that profissionais, they may be called into the ministry. para que eles venham ser chamados para o I ministério. shook my head and walked out of that meeting. Eu balancei minha cabeça I e said, saí daquele God, lugar. we need revival. Eu disse, Deus, precisamos de We need avivamento. your Holy Spirit. Precisamos do teu Espírito We need Santo. spirit-filled preachers. Precisamos de pregadores cheios Spirit-filled do teu missionaries. Espírito, missionários cheios do teu Spirit-filled Espírito, pastors. pastores cheios do teu Spirit-filled Espírito, apostles that will apóstolos go cheios do into teu the harvest Espírito, para que a gente vá and reap it, e faça a colheita. not in their own intellect, Não no nosso próprio not intelecto. by the money in their pockets, Não tem nada a ver com dinheiro but no by bolso, the power of Jesus mas pelo Christ. poder de Jesus Cristo. We are seeing in the church today, Nós temos visto uma there igreja are many hoje definitions of the que gospel. tem diferentes definições do Evangelho. We do not need another Não definition, precisamos de outra but we definição, need it demonstrated in power mas precisamos da demonstração and do Evangelho authority em poder e autoridade, through the simplicity of the através cross da simplicidade da cruz and the resurrection. e da ressurreição. There is no revival Não há avivamento without genuine repentance, sem o arrependimento genuíno, without sem holiness, santidade, without deep sorrowful travail, sem vocês cavarem profundo o solo. that God himself will show up. Aí Deus ele mesmo vai descer. It is time to seek the Lord. É hora de buscar ao Senhor. It is overdue to seek the Lord. É hora de todo mundo buscar It ao is Senhor. overdue Até mesmo os judeus, until he comes. até que o Senhor venha. The prophet Amos, O profeta Amós, he spoke in the book of Amos chapter 8. ele falou no livro de Amós, no capítulo He 8. said there will be a time Ele disse: haverá um tempo of famine, de of water. haverá um tempo em que as pessoas vão ter sede não de água. There will be a time of famine, not of food and water, Não vai haver um tempo em que não vai haver but fome de of comida, the word of God. mas fome e sede da palavra de Though Deus. we have access to the internet, Então a gente tem acesso à internet, though we have access to many things of information, temos acesso a tanta informação. there is a lack of the revelation of the Word of God in Isso é this uma hour revelação da palavra de Deus nesta that is hora, inspired by the Holy Spirit inspirada pelo to Espírito, stir up revival. para iniciar o avivamento. Hallelujah. Aleluia. We are living in a time, Estamos vivendo num tempo, as it was with the prophet Samuel, assim como o profeta he Samuel, was called in a ele time foi chamado that num there was a tempo lack of revelation. que havia uma falta de But when revelação. God started to speak to him, Mas Deus então começa a falar com he Samuel. started to rebuke the priesthood. Ele começa a usar Samuel para repreender He os rebuked sacerdotes. the high priest. Ele começa a He repreender os rebuked the sacerdotes. sons of the Ele priests repreendeu os filhos dos because they were sacerdotes, taking of the porque offering eles estavam pegando das that ofertas. were in sexual Eles immorality estavam em imoralidade and sexual
so it is in the house of E God. também assim acontece na There casa is de sexual Deus. immorality. Há imoralidade sexual There na is casa de taking Deus. of the offerings. Aí eles estão tomando das ofertas. In the priesthood, Os sacerdotes. we know it is happening. Nós sabemos o que está There are acontecendo. many being exposed in this Há hour. muita coisa sendo exposta Those that nessa have hora. had big ministry Todos aqueles que têm are grandes being exposed ministérios, into corruption, eles têm se are being put corrompido, into jail. eles têm se colocado Because the em hand gaiolas, of the Lord porque is coming to bring judgment. porque o Senhor agora vai começar a trazer julgamento. Judgment must come to the house of O God. julgamento precisa vir para a casa de Deus. As the judgment is coming, Então, quando o julgamento vem, the prophet Daniel, o profeta Daniel, he spoke in the book of chapter 12, ele falou no capítulo 12, verse 1. versículo 1. It says there will be a time of Ele distress disse: haverá um tempo de angústia that is coming to the nations of the que, earth. que virá para as nações da terra. The nations have not seen. As nações nunca It tinham visto algo igual a will isso. shake the nations. Isso vai sacudir as We are nações. living in that time Nós estamos vivendo num tempo, according to Jesus' words de acordo com as palavras de in Jesus, Luke 21 verse 25. em Lucas 21, versículo It said 25. there will be signs in the Ele disse: haverá heavens, sinais nos céus, in the sun, in the moon, and the no stars. sol, na lua e nas There will be a estrelas. time of distress Haverá um tempo de that angústia will even weaken the hearts of man. que vai They trazer will temor ao become coração dos homens. fearful. Eles vão ser In temerosos. Matthew 24, Em Mateus he 24, said there will be many signs. haverão muitos sinais. There will be signs in earthquakes, Haverão terremotos, in natural disasters, haverão desastres in naturais, diseases. haverão doenças, There will be terrorism. haverão The terrorismo. nation shall be shaken. As nações serão sacudidas. But he Mas says, ele disse: be not troubled, não tenham medo, for the end is not yet. porque o fim não é ainda. As I travel to the Eu tenho nations, viajado às nações, nearly 12 nations every year, há cerca de 12 nações cada ano. there is an uncertainty. Eles têm muitas coisas lá. The nations are either hit by terrorism, Eles têm sido atacados pelo terrorismo, natural disasters. desastres naturais. People say, don't go to Brazil. As pessoas dizem assim: não vai para o Brasil. There is the Zika disease. Há doença acontecendo lá. But when the Lord says go, Mas quando o Senhor diz vai, you go because he says, be not troubled. você vai porque ele diz assim: não tenha medo. So Daniel saw this distress Então Daniel viu essa angústia many years before it came to pass. muitos anos antes da gente In the days nascer. we are living. Então ele viu os dias But que he estamos said vivendo. at the same Mas time, ele disse que no mesmo tempo, those that have their name written in the book of todos Acts, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, they shall be delivered. eles serão libertos desse They tempo de shall angústia. be an escape what is Eles to come. terão um escape quando isso vier. We are living in a time Nós estamos vivendo num tempo of great distress, de grande angústia e and we desastre. are not even in the tribulation. E nós não estamos ainda na tribulação. There is a shaking coming to the nations. Há um sacudir vindo para as There are nações. birth pangs coming to the nations. Há algo vindo para as nações, começando a crescer nas nações. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, Jesus said, Jesus disse: this will be another sign estes serão outros sinais that is coming to the earth. que vai vir para a terra. There will be deception. Haverá engano. There will be those that will come in my name. Haverão muitos que virão no meu nome, They will even represent me. até mesmo me They will representando. say I am the Eles Christ, vão dizer: eu sou o and Cristo. they will deceive many. E eles vão enganar a muitos. There is a deception in the church in this hour. Há um engano dentro da igreja nessa And hora. even it can come to cause the elect to be deceived. E até mesmo os eleitos podem ser enganados. There will be false prophets Haverão falsos that will profetas come with signs and que virão com wonders, sinais e maravilhas. but they will lead people away from Christ. Mas eles vão guiar as pessoas para longe de Cristo. What is happening in the O que é que church? está acontecendo na He igreja? said to his Ele disciples, disse para os seus discípulos: go and wait for the Holy Spirit, vão e esperem pelo meu and the Espírito, anointing will come upon e you. a unção virá sobre vocês. There are many anointed people Há muitas pessoas ungidas that start off well in the que ministry, começaram bem no but ministério, along the way, mas ao longo da that caminhada, gift and the calling aquele dom que eles that is receberam, irrevocable que é is still irrevogável, operating, ainda opera. but they are now in sin. Mas agora eles continuam They em have now pecado. come off the path. Eles agora saíram no caminho Is it estreito. possible
Isso é possível. For those called in the ministry É possível ser chamado para o ministério to be even demonized. e ainda assim estar endemoniado. We see that Saul Nós vemos Saul, still operated in his office as king, ele ainda operava com o ofício de rei, but he was tormented by demons. mas ele era atormentado por demônios. Is it possible É possível to be anointed by God ser ungido por Deus and be caught in sexual sin? e ainda estar em pecado sexual? Even Samson was done and caught in sexual sin. Sansão, ele era ungido por Deus e estava em But pecado before sexual. Delilah came to him in the flesh, Mas antes que a Dalila viesse e pecasse na carne com ele, the spirit of Delilah had come o first. espírito de Dalila veio primeiro. We are living in an hour Nós estamos vivendo where numa the hora Lord has shown me onde o Senhor tem me that the men mostrado of God que os homens de are under Deus attack like never before. estão sob ataque como Where the nunca spirit of antes, onde o Delilah espírito de is coming Dalila to tempt them está vindo para tentar os homens de Deus, to bring us into sexual sin. para trazê-los para o pecado sexual. You must deal with the battle in the spirit first. Você tem que batalhar no espírito primeiro. It will try to attack you in your thoughts. Primeiro ele vai atacar os seus pensamentos, It will try to attack you in your dreams. vai tentar atacar você nos seus You sonhos. must win the battle in the spirit Você tem que batalhar em espírito before it manifests in the physical. antes que isso venha se manifestar no This físico. is a time Este é um tempo that prayer and fasting que a oração e is jejum so vital. é tão For vital some things will not be broken para que algumas coisas sejam unless you quebradas. pray and fast. Algumas coisas não serão quebradas There ao is an menos que você ore e assignment from jejue. hell. Isso é algo do inferno. Where the enemy is sending agents of Satan even into the church. O inimigo ele vai começar a enviar agentes satânicos para dentro da They will igreja. even creep up on the altar Eles vão até entrar e estar de pé no altar. if you are not careful. E se você não tomar cuidado, So is it possible é possível to be anointed by God estar ungido por and Deus still be in witchcraft? e ainda assim estar envolvido com a bruxaria? Balaam, the prophet Balaam, Lembrem-se do profeta was Balaão. anointed by Ele era God, ungido por but Deus, he had been using witchcraft. mas ele ainda mexia com bruxaria e feitiçaria. It is common today. Isso é muito comum hoje. As I travel to Africa, Quando eu vou pra as I África, travel to Asia, eu vou pra as Ásia, I travel to eu vou Mexico, para o México, South America, América do I Sul, see many people, eu vejo muitas because pessoas, they're not willing to wait upon the Holy Spirit, porque eles não estão lá cheios do Espírito they Santo. were originally called by God, Eles realmente foram chamados por but Deus, maybe there was an ancestral gift that was passing through the line. mas talvez há espíritos ancestrais que foram passados para ele por causa da geração. They were born again, Então eles nasceram de novo, but they were never delivered 100%. mas nunca foram libertos 100%. Then they start to operate under the ancestral gift. Então eles são chamados por Deus, agem no ministério, mas ainda opera o espírito demoníaco através deles. Or they wanted their church to grow. Então eles impedem que a igreja So cresça. then they now start to consult in witchcraft. Então eles veem que a igreja não está crescendo e começam a consultar a bruxaria e feitiçaria. I have seen this with my eyes. Eu many tenho times. visto isso com os meus próprios olhos. It is true. É verdade. I was in Africa. Eu estava na África. There was a big church. Havia uma grande I was igreja. asked to preach. Eu fui chamado para But I had pregar. a dream of the pastor, Mas eu tive um sonho antes and the disso. Lord showed me what he was doing. E o Senhor me mostrou o que ele When estava I went fazendo. into his Quando eu church, fui naquela I igreja, preached the truth. eu preguei a verdade. And within 3 months, E 3 meses depois, that pastor was on the front pages of the newspaper, aquele pastor daquela igreja estava nas páginas dos jornais. exposed into the sexual assault he was doing in the church. Ele foi exposto, pego em pecado sexual dentro da igreja. When God's sword Quando comes, Deus vem, when Elijah, the spirit of Elijah came, quando o espírito de Elias it came veio, to slay the false ele prophets, veio para derrubar os falsos profetas, to bring righteousness again. para trazer justiça de novo. When righteousness comes to the A church, justiça vem para a it igreja, comes to remove Jezebel. ela vem para remover It comes to Jezabel, remove Ahab. vem para It comes to remover remove the Raabe, spirit of Delilah. para remover o It espírito comes de to remove the Dalila, Nicolaitan spirit. vem para remover o It espírito comes dos to remove the Nicolaitas, spirit of Balaam o espírito de Balaão from the da church. igreja. That is what righteousness does. Isso é o que a justiça faz. But today in the Mas church, hoje na we igreja, see
see that the church has become very sick. Nós vemos que a igreja tem se tornado muito doente. When the Apostle John Quando o apóstolo João was in the Spirit, estava em espírito, Jesus Christ himself Jesus Cristo ele mesmo spoke about 7 different churches. falou com ele sobre 7 They diferentes were 7 igrejas. literal churches Havia 7 igrejas that had literais certain problems that were going on. e cada uma delas tinha certos There problemas. was rebuking, Então havia there was repreensão, affirmation, havia there was difamação, encouragement. havia encorajamento. But those same 7 literal Mas aquelas churches 7 pequenas that igrejas, Jesus Christ was speaking about Jesus Cristo estava falando is sobre elas. also relevant to us today. Elas também representam a igreja hoje, As a believer, como um crente, as a church, como igreja. some say that they even represent different timelines. Algumas pessoas dizem que representam diferentes tempos. But I believe they represent the church as a whole. Mas eu acredito que as 7 igrejas representam toda a igreja no dia And de those hoje. 7 churches I want us to focus on today. E aonde eu quero falar e focar hoje é sobre essas 7 igrejas. I want to talk about the spiritual Eu significance. quero falar sobre o significado I espiritual. want to talk about the strategy that Satan is coming against the Eu quero church. falar como o inimigo tem entrado dentro da igreja. God may be rebuking you. Talvez Deus esteja repreendendo God você. may be encouraging you. Talvez Deus esteja encorajando But there você. is only one church Mas há somente uma that igreja is faithful to the Holy que é Spirit, fiel para o Espírito that says Santo, you will escape what's about to que come. disse que vai escapar quando o desastre vier. Now, all these 7 churches Agora, todas essas 7 igrejas are plus minus 40 years. mais ou menos, elas duraram 40 anos. So they are established churches. Então eles eram igrejas estabelecidas. And the first church E a primeira igreja is the church that has left its first love. é a igreja que deixou o primeiro Or amor. what I like to see Como nós vemos, has a spirit of religion in those o churches. espírito da religião tem entrado They nas have igrejas. left their first love. Eles têm deixado o seu primeiro amor. We're going to read that first church. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. E ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Hallelujah. Aleluia. The church of Ephesus A igreja de Éfeso was one that was doctrinally sound. era aquela que estava firmada na doutrina. One that could expose false apostles. Era uma igreja que podia expor os falsos One that apóstolos. could expose the false teaching Era uma igreja que podia expor os falsos of ensinos. the Nicolaitans. Também eles expor os But they nicolaítas. had lost their passion. Mas eles tinham perdido a sua paixão. They were once a Eles church eram uma igreja that would pray for the sick. que orava pelo doente. They would recover. E eles eram They were curados. full of the Holy Ghost. Eles eram cheios do They Espírito were Santo. praying for the dead to be raised. Eles oravam pelos They were mortos que casting out ressuscitavam. demons. Eles expulsavam demônios. But they had lost their passion. Mas eles perderam a paixão. The Bible says A Bíblia diz in Galatians 3, em Gálatas 3: what started in the Spirit o que começa no Espírito can finish in the flesh. pode também terminar na carne. Let that not be our portion. Não deixa que isso aconteça A contigo. church that has started off very well, Nossa igreja tem começado muito bem, full of the Holy cheia Spirit, do Espírito, very sound in doctrine, muito fundamentada nas but they are doutrinas. now keeping the Holy Spirit away. Mas agora, por causa disso, eles mantêm o Espírito Santo A de fora. church that is full of programs. Uma igreja que é cheia de programas. A church that has become an organization, Uma igreja que tem se tornado uma but is organização. now no longer a living organism. Mas agora não é um organismo vivo de Cristo.
There are many churches today Muitas igrejas hoje that started off well, que começam muito bem, but along the way, mas ao meio do caminho, the man has now taken over. o homem agora passa a controlar tudo. They have also become a legalistic church Ela se torna uma igreja agora legalista, that is based on a religious form, que é baseada agora numa forma but religiosa it denies the power of God. e nega o poder de It Deus. no longer allows the Holy E Spirit. não permite mais o Espírito They Santo. have the gift of discernment, Eles têm o dom do discernimento, but the Holy Spirit is now far from them. mas agora o Espírito Santo está longe deles. Let that not be our portion. Não deixe que isso aconteça com Let that você. not be our portion for the Não church. deixe que isso aconteça com a sua igreja. Hallelujah. Aleluia. The next church. A próxima igreja diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. We see with the church of Smyrna, Nós vemos a igreja de Esmirna. we see that it is the persecuted church. Nós vemos que ela é uma igreja que vai ser Many perseguida. people were martyred in this place. Muitas igrejas neste lugar. One of the famous names that was martyred Um dos famosos nomes que was a eles eram saint that conhecidos was named Polycarp. Polycarp, name. His name, Polycarp. O nome deles era Policarpo. And there was even a movie done about this particular matter. E tem um movimento, em particular sobre isso. They were a people Eles eram um povo, and a society uma sociedade that would worship the Roman emperor. que adorava ao Senhor. There were those of the Jewish faith Eles tinham judeus ali that Jesus Christ rebukes que o Senhor and Jesus Cristo said they were repreendeu from the synagogue of Satan. e disse que eles eram sinagoga de They were Satanás. persecuting the Christians. Então eles começaram a perseguir They os would put them cristãos. in the Colosseum, Eles colocaram eles where they would em allow the prisões. lions to come and devour E eles them. deixavam os leões virem para They were matá-los. persecuting the Christians. Eles eram perseguidos. But a spirit of intimidation came into the Mas o church. espírito de intimidação entrou na As igreja. I travel the Eu tenho nations, viajado as there nações are nations that are persecuted for their e faith. muitas nações têm sido perseguidas por sua fé. In Brazil, I do not see that type of persecution. No Brasil a gente não vê esse tipo de perseguição. But I see a spirit of the Antichrist that is rising up, Mas eu vejo o espírito do anticristo como tem se levantado, that is coming to bring a spirit of intimidation upon que tem us, trazido um espírito de intimidação para a where we igreja, no longer have the freedom to preach Christ para que a gente não tenha mais liberdade para pregar a Cristo in the streets, nas ruas, in the no workplace, seu local de trabalho. where things like homosexuality Quando as coisas do o homossexualismo are aumenta now starting to come and dominate. e começa a dominar, We are too afraid to rebuke sin nós temos o medo então de repreender o pecado, because a spirit of intimidation porque o espírito de has intimidação come into the church. tem entrado na igreja. The Bible A says Bíblia diz, He has not given us a spirit of Ele não fear, nos deu um espírito de but a temor, spirit of mas power, espírito de of love, poder, de amor and of a sound mind. e de uma mente When I go to pura. places like India, Quando nós vamos na Índia and the Hindus have been persecuting the e Christians, os hindus estão perseguindo os cristãos lá, the Muslims have been persecuting the os Christians, muçulmanos têm perseguido os cristãos lá, where they literally take their lives. quando literalmente eles dão as vidas deles. Many of the church becomes intimidated. Quando eles são mortos, muitas outras igrejas se tornam intimidadas. They'll say, Pastor, please don't go to the streets. E eles dizem assim: pastor, por favor, não vá para a rua. Don't talk about Jesus openly. Não fala sobre Jesus Cristo abertamente na rua. When the religious spirit Quando o comes, espírito religioso it vem, will try to shut our ele vai mouths, tentar fechar sua boca. as it was with Peter. Assim como In Pedro, the book of no Acts, livro de the Atos, high priests, os the sacerdotes, Pharisees, os fariseus, the os Sadducees saduceus said, you will not speak
speak about Jesus Eles disseram anymore. para Pedro: pare de falar de Jesus. But he did not take on that spirit of intimidation. Mas ele não recebeu aquele espírito de He intimidação. continued to preach the word Ele continuou a pregar a palavra, because the Spirit of God was with him. porque o espírito de Deus estava As com it ele. was with Stephen, Assim como Estevão, when he was preaching ele under the estava power, pregando, he spoke the truth ele falou a to the verdade Sadducees, para os saduceus, to the Sanhedrin, para eles. to the high Ele priests, falou para os sacerdotes a and verdade. they stoned him to death. Então eles começaram a apedrejá-lo até a But he morte. said, forgive them, Mas ele disse: Senhor, for they perdoa, do not know what they do. porque eles não sabem o que estão The fazendo. same with the Apostle Paul. Até o mesmo com o apóstolo He Paulo. preached, Ele pregou they stoned e him eles jogaram pedras nele, until his disciples came, até que os discípulos vieram, prayed for him, oraram por ele and he came alive. e ele levantou. The enemy thought that it shut his mouth. O inimigo, ele tenta fechar sua boca. The ones that were persecuting him Aqueles que perseguiam ele thought that he was dead. pensaram que ele estava But morto. God had a different agenda. Mas Deus tem uma agenda diferente. Whether he was raised from the dead, Quando ele ressuscita whether dos he mortos, was just healed, ele pode curar. only God will be able to tell us that. Somente Deus pode fazer But isso. he arose again Ele levantou da to morte continue his task. para continuar a prova dele. Hallelujah. Aleluia. Let us not allow the spirit of Não intimidation vamos permitir o espírito de intimidação. from speaking what is right from God's word. Falar contra a palavra de These Deus. are not our morals. Nós não somos mais morais. These are God's words. Isso é a obra de Deus. Let us not be fearful Não vamos ter medo to speak the truth de falar a verdade in your no workplace, seu local de in your trabalho, school, na sua escola, in society, na sua in the sociedade, nos marketplace, seus in the government, lugares de trabalho, in no the seu media governo, na house. sua mídia. It's time for the truth É hora de falar a verdade to set us free. para que eles venham ser libertos. The next church, please. Igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Nela está escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. We see with the church of Pergamos, Nós vemos a igreja de Pérgamo, we see this is the church of nós compromise. vemos a igreja que está comprometida. It was a place that had lots of free thinking. Eles têm muitos tipos de pensamento nessa igreja. It was a place that had the second largest library. É uma igreja que tem um segundo tipo de biblioteca. It was a place that used to participate in festivities, Era uma igreja que costumava participar das festas, in festivals, os to festivais. pagan gods. Eles pegavam outras It was doutrinas. dominated by a serpent spirit. Eles foram dominados por um espírito de serpente. They would have temples to this serpent spirit, Então eles tinham templos para essas where the serpentes. snakes would run freely through the temple. Quando as serpentes entravam no templo, It was also a savior to them. era também como se fosse uma salvação para They eles. would go and lay in the temple Então eles entravam e deitavam and no stay templo there overnight. e eles ficavam ali a And noite if the toda. snake came upon them, Então as cobras subiam sobre eles. there would be a transference from this demonic spirit Então eles recebiam a transferência desses to espíritos bring demônicos cures to their illnesses. para trazer cura para as doenças. If we see the same serpents Nós vemos a mesma serpente that is used as a symbol for medicine today, que tem sido usado como símbolo da medicina we hoje. can see that there is also
coming from that same nós line. podemos ver que isso tem vindo da mesma linhagem. A spirit of compromise. Um espírito de comprometimento. The Nicolaitans spirit was moving in this church. O espírito nicolaíta estava se movendo na igreja. The Nicolaitan spirit O espírito nicolaíta comes from someone that's name was Nicholas. ele veio de alguém chamado Nicolas. They say he was a false convert. Eles diziam que ele era um falso He was set convertido. apart for the work of Ele God, foi separado para but o he was trabalho not de Deus, changed in his heart. mas ele não mudou no coração They dele. were a church Então havia uma that igreja took on the spirit of Balaam. que tinha o espírito de Balaão. They were preaching a gospel of money. Eles estavam pregando They o were evangelho do dinheiro. compromised in all their Eles ways. estavam comprometidos, Compromised in sexual sin. comprometidos com o pecado sexual, Compromised in participating in festivals. participando das festas. And so it is in many of your cities E here, assim acontece em muitas de nossas cidades aqui. where all the festivals that are playing in your cities, Nós também participamos das festas que acontecem em they nossas are cidades. also to pagan gods. Nós também damos nosso dinheiro The nessas same coisas. spirit operating behind those O festivals mesmo espírito tem operado através dessas is the festas. same spirit people go to get power, Esse mesmo espírito dá poderes para as to get pessoas, prosperity, para que elas venham receber to prosperidade, curse other people, para amaldiçoar outras to help their pessoas, businesses grow. para fazer o negócio But aumentar, during the crescer. time of that festival, Mas no momento daquelas festividades, there is a closed door. havia uma porta You fechada. cannot consult with those witches Você não podia mais consultar as bruxas, because the spirit is too busy operating in those festivities. enquanto estavam havendo as festividades, as pessoas não podiam mais consultar os bruxos, Where there porque is- os espíritos estavam do lado de fora, agindo nas festas. Where there is sex on the streets, Quando há sexo nas where there ruas, is suicides, quando há that suicídios, party spirit esse that espírito brings compromise traz um comprometimento. has now crept into the Ele church. também tem entrado na The igreja. serpent has come into the A church serpente tem entrado na to igreja bring compromise, para trazer to um come comprometimento, against the para church, vir contra a to stop igreja, them para parar a igreja, from living the call that God has for their parar a lives. igreja de viver o chamado que Deus tem para ela. The church of A Jesus igreja de Jesus must take an active step tem que dar um passo to stand strong in this dying world. e permanecer firme no meio desse mundo. We must draw the battle line. Nós temos que ficar atrás das linhas de batalha, A church on its knees usando os nossos joelhos. can bring down strongholds, Então a gente pode se can fortalecer aí. remove compromise from your A gente church. pode remover esse espírito da sua igreja. We see that they were compromised in their doctrine. Nós vemos o dia que nós somos The comprometidos na nossa spirit of doutrina. money had come O in, espírito do dinheiro tem entrado. just as it was with the king of Balak. Assim como o rei Balaque, He paid the prophet Balaam. ele pagou o profeta How Balaão. can I weaken Israel? Ele disse assim: como é que eu posso parar Israel? So- Amaldiçoar Israel. He sent women into their camp Então eles mandaram mulheres dentro do acampamento de Israel to seduce them para seduzir in eles immorality, na imoralidade. and they fell for it. Então eles caíram And the people were affected by e it. o povo foi afetado por isso. We must overcome. Nós precisamos vencer. As Jesus says, unless you overcome, Jesus disse: ao menos que você vença, you will not receive your reward. você não vai receber isso. Have we allowed compromise to come in? Nós temos estado comprometidos dentro da igreja. This church has lost discernment. Essa igreja tem perdido They discernimento. can now no discernimento. longer tell what is wrong and what is right. Agora ela não consegue dizer mais o que é certo e o que é errado. There's now an open door to anybody to come into their church. Agora é uma porta aberta para qualquer um entrar dentro da And igreja. sexual sin is running rife in that E o church. pecado sexual tem entrado dentro da The igreja. numbers are big Os números são grandes das because they pessoas. have gathered for themselves teachers Porque eles têm pego as pessoas com seus próprios ensinos. that will tickle their ears. Que é agradável aos seus There's no ouvidos. rebuking of sin in this Eles não church. repreendem mais o pecado. God is just love, love, love. Eles só falam que Deus é amor, é amor, é amor. God is love. Deus é amor. But the angels sing holy, Mas holy. os anjos estão sempre holy. cantando Santo, Santo, He is Santo. a holy God. É um santo Deus. Therefore, when a true man of God comes, Então, quando o homem de Deus de verdade vem, whatever he o says que quer que ele diga must be backed up by the word of tem God. que estar baseado na palavra. He must rebuke sin Ele tem que repreender o pecado, because God is holy porque Deus é santo. and he wants to bring his people back to himself.
himself. Ele quer trazer o povo dele de volta para ele. Thirdly, Então, he must terceiro, tell you the Messiah is coming. esse servo tem que falar para você que o Messias está vindo. Awaken from your sleep. Ele tem que despertar você do seu sono. Awaken from your slumber. Ele tem que despertar você da sua sonolência. The fourth church. A quarta igreja. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina de Balaão, não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. One of the most powerful spirits operating against a church Um dos espíritos mais poderosos que operam contra a igreja is the spirit of Jezebel. é o espírito de Jezabel. Jezebel is a person Jezabel é uma pessoa that we see from the book of First que Kings nós vemos no livro de 1 Reis. who was there and had crept into Israel Ela estava lá e ela entrou dentro de Israel, because Ahab had married into through another kingdom. porque o rei tinha entrado dentro do reino. And Ahab was responsible for being one of the most wicked kings. O rei estava responsável. Bringing in Baal worship. Eles estavam trazendo outro tipo de adoração para Bringing dentro de in the Israel. worship of Ashtaroth. Começaram a trazer a adoração de Astarote para dentro de The Israel. spirit of O Jezebel espírito de Isabel is a manipulating spirit. é um espírito manipulador. A wicked controlling spirit. É um espírito que controla. A sexual immoral spirit. Há um espírito de imoralidade A sexual. murderous and demonic spirit. É um espírito demoníaco. But Jezebel Mas Jezabel, is only as strong ela era única. as the Ahab that supports her. Ela só era forte porque o rei ele permitia com que ela agisse. Ahab empowers Jezebel. Esse rei ele capacitou, ele permitiu Jezabel agir. Ahab financially supports Jezebel. O rei ele ajudava ela financeiramente. There were over 800 false prophets Então haviam lá 800 profetas, that falsos were being profetas, financially supported by Jezebel. que eram ajudados por They Jezebel. were living luxury lives. Eles estavam vivendo nas suas vidas And the mentirosas. government of Israel was paying their debts. E o governo de Israel estava pagando por isso. Ahab was financially supporting the wickedness in this nation. As finanças têm suportado as coisas ruins desse país. Jezebel was used to come and steal the vineyard of Ahab. A Jezabel costuma entrar e roubar. Jezebel hated and killed all the true prophets. A Jezebel ela veio para poder matar os profetas. Jezebel hated and pursued Elijah. Ela veio para perseguir Elias. Even Elijah himself had become fearful Até Elias se tornou temeroso because of the influence she had
in the kingdom. Por causa da influência que ela tinha. And so it is today. É como assim acontece Whenever a hoje. true righteous man of God comes, Quando um homem verdadeiro de Deus vem, the spirit of Jezebel will be out to kill him. o espírito de Jezabel vai vir para matar ele. This spirit is in work today. Esse espírito está agindo hoje. And it's not a spirit that will always come seductively. Não é um espírito que vem sempre seduzindo você. Because a wolf will always come in sheep's clothing. Porque isso também acontece da forma de como as mulheres se vestem, etc. They may even come in modest apparel Eles vêm de forma rasteira. and be very modest, E eles vêm de forma modesta. but always coming across as very spiritual. Mas ele vem de uma forma muito poderosa. This spirit basically comes to bring dominion. O espírito ele vem para trazer o domínio dentro da The igreja. strategy of Jezebel is to bring manipulation. A estratégia de Jezabel é manipular a igreja. And Jezebel's plan is to come and take a high seat, E o plano de Jezabel é pegar e sentar em cima do púlpito to manipulate and control. e manipular e controlar. And control and the Ahab that is operating there. E controlar tudo o que está acontecendo. And if the pastor is not careful, Se o pastor não tomar cuidado, she will creep in to take over and control the pastor. Jezabel vai entrar na igreja e vai controlar o pastor. They also accepted the teachings of the Nicolaitans, Assim também como os ensinos dos nicolaítas. and the false teachings that crept into this Os church. falsos ensinos podem entrar dentro da The igreja. Jezebel spirit wiggles into the O church, espírito de Jezabel, ela está bringing manipulation, trazendo to bring manipulação, dominion and control. trazendo domínio e It controle. hates the prophets. Ela odeia It os hates profetas. true leaders that are speaking the word of Ela God. odeia os verdadeiros líderes que estão pregando a palavra de Deus. If this spirit cannot control you, Se esse espírito não pode controlar você, it will be out to kill you. ele vai matar você. It will be out to slander you. Ele vai escravizar você. It hates the preaching of the word of God. Ela odeia a pregação da palavra de It Deus. hates the preaching of rebuking of sin. Ela odeia a repreensão do pecado. It can't cope with the message. Você pode vir com a mensagem, Therefore, she will try to reduce the message então ela vai tentar reduzir a sua mensagem. or reduce the messenger. Ou então reduzir o mensageiro. We must be careful of this spirit. Temos que tomar muito cuidado com esse We espírito. must banish this spirit Nós temos que batalhar em from the espírito. church through prayer and A fasting. igreja precisa orar e jejuar. We're not fighting this person in the physical. Não lutamos essa batalha no físico. This is the spiritual battle. Isso é uma batalha espiritual. But you must self-evaluate yourself. Para que você tem que você mesmo tem que buscar esse. Are we supporting the spirit? Nós temos que receber o suporte do Espírito Are Santo. we allowing the spirit to take a seat of high Quando place? a gente permite o Espírito entrar, esse Espírito entrar na igreja, This spirit will come in any woman. ele pode vir em qualquer mulher. It can also come into a man. Ele também pode vir dentro de homens. If there is things that have not been dealt with in your past. Isso pode acontecer sem você perceber. So we must be full of the Holy Ghost. Precisamos então ser cheios do That Espírito these Santo, type of spirits will not come into our para que church. esse Espírito não entre na sua igreja. This message comes to expose those false spirits. Essa mensagem veio para expor os falsos espíritos. The next church. Próxima igreja. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. This is the dead church. Esta é a igreja morta. The dead church is run by the traditions of man.
A igreja morta é aquela que está sendo And it conduzida pelas tradições humanas. makes the word of God of nil effect, of no power, of no effect. Ela não tem a palavra de Deus se torna sem poder. The traditions of your A families tradição das suas that famílias are outside the word of God agora elas tomam o lugar da are palavra the de Deus. doctrines of As devils. doutrinas de demônios. When we become born again, Quando nos tornamos we are nascidos de no novo, longer citizens of this earth. não somos mais cidadãos We are dessa terra. citizens of heaven. Somos cidadãos Our do céu. traditions are of heaven. As nossas They are tradições são not do of céu. this Não world. somos mais deste mundo. When they start to creep into the church, Então quando começa isso a entrar the na Holy igreja, Spirit is shut out. o Espírito de Denies the Deus, power of mas God. eles negam o poder They de lack Deus. godly leadership. Eles deixam os líderes de There are Deus. people in positions that do not even have a calling. Tem pessoas que estão em posições como de pastores que That's não why têm recebido o chamado we de are Deus. seeing pedophiles come into the Por church isso que a gente tem visto o engano dentro da igreja. because they do not have a call. Porque eles não têm o chamado. They have been placed in a position. E eles têm tomado They aquela have big posição. Eles cathedrals, têm grandes catedrais. but they are dead Mas eles inside. estão mortos The por dentro. biggest, the church that was founded in this nation A igreja que tem fundado essa igreja is this dead church. é a igreja morta. They have a reputation Eles têm uma... over the reality of what's going on. Eles têm mudado a realidade. They have an influence in the governments. Eles têm influência no governo. They are an organization, Eles são uma but they organização. are not a living organization. Mas eles não são uma That is organização run viva by de the Deus, Holy Spirit. guiada pelo Espírito Santo. We must stay away from this Nós church. precisamos ficar longe dessa Do igreja. not yoke yourself with this church. Você não pode ficar com essa Do not igreja. run to their leaders Não corra aos líderes because dessa igreja. they are dead. Porque eles estão mortos. We're going to skip to the seventh church, Nós vamos pular a igreja de Revelation Filadélfia 3:14. para a última igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. The Laodicean church Os últimos dias da igreja. is a lukewarm Nós church, vemos aqui but uma it igreja has a spirit of pride, morna, It is com espírito de orgulho, self-sufficient. com uma igreja autossuficiente. There was an earthquake that came to this city. Nós vemos agora algo vindo para essa cidade. The church was so wealthy, A igreja estava tão it alto was cheia de si, self-sufficient ela era to tão rebuild autossuficiente. itself. Ela achava It que did ela not need any help era poderosa e não precisava da ajuda de mais ninguém, from anywhere else. de ninguém mais. It's the only church É uma igreja that Jesus said it would vomit it que out. Jesus disse que vomitaria da boca. They were neither hot nor cold. Eles não eram quentes nem frios. Many churches are like that today. Muitas igrejas hoje We call it the postmodern nós church. chamamos de igreja That pós-moderna. they are affected by society. Elas têm sido afetadas pela sociedade. They are not too cold. Elas não são tão They are frias not too e hot. não tão quentes. They are not too faithful. Elas não são tão They are fiéis. not too unfaithful. Elas não são tão They are not infiéis. too bad. Não são tão They are más. not too good. Não são tão boas. They want all the benefits Eles querem os benefícios of what Jesus did on the do que cross, Jesus fez na cruz, but they are not willing mas eles não permitem to conform to who Jesus Christ serem is. conformados a quem Jesus é. Are we hot or cold? Somos quentes ou Revival frios? comes to heat us up. O avivamento vem
Jesus keeps knocking at the door of this church, Jesus, ele não ficou batendo na porta dessa igreja. hoping that someone in this church Ele disse assim, ele batia na porta esperando que alguém dessa will igreja open the door abrisse a porta para que ele and entrasse. allow the Holy Spirit to bring revival. Permitisse que o Espírito Santo trouxesse avivamento. So it is today. Então assim acontece hoje. The last church E a última igreja is the church that is faithful. é a igreja que é fiel. You don't have to read this one. Jesus said, Jesus disse, I am opening a door for you. eu estou abrindo uma porta para você. The door I open, A porta que eu abro, no man shall shut. nenhum homem vai They fechar. are a faithful Eles church são a igreja that has fiel been given the keys of que David. recebeu a chave de Davi. They were faithful to the end. Eles são aqueles que são fiéis até o fim. Despite of their persecution, Eles foram perseguidos. they were the only church. Somente uma igreja. All these churches Todas essas igrejas were located in Asia, estavam localizadas na which Ásia, is now Turkey. onde é chamado de Turquia Therefore, agora. the Muslim influence Eles tinham a influência dos muçulmanos lá. was coming to invade these cities. Então começou a tomar conta dessas cidades, essa influência. This city, Mas essa cidade, it lasted over 1,000 years. ela durou cerca de 1000 anos. It was the longest lasting city Essa igreja que é de Filadélfia foi a que that were durou mais tempo, able to keep the Muslims away que ela foi capaz de manter os muçulmanos fora because of their por faithfulness. causa da fidelidade deles. God is also speaking to the church. Deus está falando com a igreja. Those that overcome Aqueles que vencem will have God's favor, terão o favor de and their Deus. dependence is upon His superiority. E vocês terão a dependência de Deus e serão superiores. Nothing could stop this body of believers. Nada poderia parar esse corpo de crentes. Persecution, A perseguição, o discouragement. desencorajamento. They were steadfast in the word of God. Eles continuavam firmes na God palavra. promised that they would escape the tribulation to A come. promessa de Deus foi que eles iam escapar da tribulação que viria. So it is for the church of Jesus Então assim Christ. acontece com a igreja The de Cristo. wise virgins that have their oil full A igreja sábia que tem o óleo will cheio, escape the tribulation to ela come. vai escapar da tribulação que está por God vir. spoke to me through this Deus church, falou comigo através and He dessa said, igreja. tell the church of Brazil, Ele disse, diga à igreja do Brasil, this is the year of open este é o ano doors. das portas There abertas. is one condition. Com uma condição, You must walk through that door. eles têm que andar por Every essa porta. opportunity that I open up, Toda oportunidade walk que eu through abrir, that door. entre por ela. Don't be discouraged. Não esteja Don't worry desencorajado. about persecution. Não se preocupe com Keep being perseguição. faithful to the end. Você tem que ser fiel até o fim. He said, this is the year of open Ele heavens. disse, esse é o ano do céu Just aberto. as he spoke to Deuteronomy 28. Assim como ele falou em Deuteronômio He said in 28. verse 12, Ele disse no he said, the versículo Lord will 20, open to disse, o Senhor vai abrir you para his você goodness of treasures. The heavens shall open Os céus serão abertos to give rain to para dar a you você a chuva in the land of your season na sua terra and to bless the work of your e hands. abençoar o trabalho das suas mãos. There is an open heaven, Há um céu aberto. the church of revival. A igreja do avivamento. There is an open heaven Há um céu aberto. that has been coming to every city I've been coming Que to. está vindo para cada igreja que eu tenho passado. Not because of Pastor Robert, Não por causa do pastor but Robert, because the church is being mas faithful. porque a igreja tem sido Because fiel. you've passed through trials. Porque os seus Because you've gone through many Porque difficulties. você tem passado por dificuldades e tem sido But you fiel. have kept on keeping on keeping E on. você tem continuado no caminho. The faithful A church igreja fiel is on their é a knees. igreja que permanece de Their joelhos. superiority Eles são comes superiores. into the one they're praying for. Então eles They começam a know orar they para are Deus. nothing without God. E não há They nada fora need de the Deus. Holy Eles Spirit precisam do because Espírito. it's not by your might, Porque não é pela it's tua not mente. by your Não power, é pelo teu but it's poder. by the power of the Holy Mas é pelo Ghost. poder do Espírito Santo. The year of open heavens, O ano dos céus abertos. the year of opening to the nations. O ano dos céus abertos pelas nações. The Bible says in Psalm chapter 2, A Bíblia diz em Salmos 22.
22. says, ask of the Ele disse, nations, peça pelas I will nações, give them for your e eu as inheritance. darei por Ask for herança. the cities, Assim as ask for the cidades, peça states, pelos estados e ask for pelas the cidades, areas, peça pelas and áreas. he will hear from E heaven. ele vai ouvir do You céu. will speak a word Você vai over profetizar. all the perverse Você vai things. pregar sobre todas as coisas perversas. The prostitution will start to close A down. prostituição vai começar a cair. The nightclubs and bars will start to close Os down. clubes e os bares vão começar a fechar. The satanic circles will start to close Os down. círculos satânicos vão começar The a cair. witchcraft covens will start to come A down. bruxaria vai começar a cair. The festivals will start to close As down. festas vão começar a The cair. principalities will start to come down Principados vão começar a cair. because of the power of the Holy O Ghost poder do Espírito that Santo is with this church. está com a igreja. He said, I will give you the keys of Ele disse, eu vou David. dar você a chave de I Davi. will give you that key to the vou city. dar você a I will chave give you da the cidade. key to that area. A chave I will daquela give you the área. key to the A nations. chave da nação. There will be three things. Haverão três coisas. God is going to restore revelation preaching Deus ele vai restaurar a revelação da pregação. inspired by the Holy Spirit. Vai ser uma pregação agora inspirada pelo God Espírito. will bring the revelation preaching back to the Deus vai pulpit trazer a pregação, a where the revelação da Holy palavra ao Ghost púlpito. will speak in E o visions, Espírito Santo vai falar will em speak in visões. dreams. Vai falar em sonhos. David had more Eles revelations. vão ter muitas revelações. Though he didn't have many dreams and visions, A gente não tem tido muitas visões e sonhos. he had revelation. Ele tem a When revelação. he spoke the word, Quando ele profetiza, ele fala a it changed the palavra. hearts of people. Muda o coração dos And homens. so shall it be with the pastors Os pastores, assim como os pastores têm estado aqui, that are the faithful church. tem que ser igual a essa igreja God fiel. is restoring worship. O Senhor vai restaurar a There is adoração. a worship being restored A adoração vai ser with restaurada. every new move of God. Cada novo mover de Deus, There is a new sound. vai haver sempre uma There is nova a new adoração. prophetic voice. Sempre uma nova There is a influência new profética. lyric coming. Uma nova letra vindo. Those that are in the worship, Todos que estão aqui adorando. God will download songs from heaven to you Deus vai descer sons dos céus para eles. that will come from Brazil, E vai vir para o Brasil. not from America. Não da América. No, from Brazil, Vai sair do Brasil. not from Australia, Não da Austrália. not from Hillsong, Não do Rio de not Janeiro. from all the other E não churches, das outras but igrejas. from your church Vai vir da shall sua come an igreja. anointed sound Então vocês that will receberão restore holiness. E vocês vão restaurar a He santidade. says, You must worship me in the beauty of Você tem que holiness. me adorar na beleza da santidade. There is a warfare Há uma batalha that espiritual God is giving to the que Deus church. está dando para a igreja. David and Joshua, Davi e they were Josué, warriors of God. eles eram guerreiros They de Deus. fulfilled the promises of God. Eles cumpriram They as took promessas the de Deus. inheritance, Eles the promises that were pegaram spoken aquilo, to as promessas Abraham, por herança. the promises that were spoken to Foi Moses. prometido a Abraão, a Moisés, e eles herdaram They isso. took it by force. Eles tomaram a The força. heavens suffer in violence, O céu sofre violência, but the mas warriors, os guerreiros, but the mighty men of valor, mas os homens de valor, they take it by eles force tomam o reino de Deus à força, through your prayers. através da There is oração. a deep travail and prayer coming in this hour. Há uma nova revelação de oração, momento de oração vindo nesta He hora. has given you the keys for your city, Ele Pastor. deu a você a chave It da is sua cidade, yours. pastor. É sua. It is yours. É sua. You will take it. Você vai tomar isso. Pastor, Pozo de Caldes Pastor is Pozo yours. de Caldas. He has given you that key. Foi dado a você a chave. You will daquela claim cidade. it in the Spirit. Tu vai limpar aquele lugar Bishop, no He has espírito. given you that key Bispo Nilton in foi the dada a você a spiritual. chave. That spirit of Jezebel O espírito de will no Jezabel longer control you, vai não mais will no longer controlar. manipulate you. Não vai mais Pray in the manipular. Spirit. Vai You will ser see the quebrado no change. espírito e você vai ver isso. God is doing something in this hour. Deus está fazendo algo nesta hora. He is raising up the mighty men. Ele está levantando grandes He is homens. raising up also mighty women. Ele está levantando grandes God mulheres. is calling the women to travail. Deus está chamando as To mulheres travail, para to batalha, para chamar Ele, clamar. Anybody that has been found it difficult Qualquer pessoa tem se encontrado numa dificuldade. to have children, Ter filhos, you know what it's like.
Você sabe como é que é. You've been standing upon a promise. Você tem se mantido diante da promessa. But discouragement has come from every corner. Mas o desencorajamento ele vem de todo lado. The doctors tell you it's impossible. Os médicos disseram para você é You impossível. will not give birth. Você não vai mais It fazer will outro not aniversário. happen. Isso não vai acontecer. You Não vai nascer. travail. You wait. E aí você You espera, tarry. você You batalha, tarry você busca until the promise até comes. que a promessa vem. So it is with revival. Então isto é avivamento. Many people say, it's not coming. It's not coming. It hasn't happened Muitas yet. pessoas vão dizer isso não vai acontecer, não vai The chegar. faithful church Mas a igreja will fiel believe it is coming, vai crer que vai will vir. not only hope, E aí você vai ter they uma will única put their esperança. faith in E action. você vai colocar Say, sua fé em God, you've ação. given me the Você keys. vai falar, Deus I me deu don't a care what I chave. see. Eu não me importo I com o go que by eu faith, vejo. Eu vou not pela by fé, sight. não pela minha vista. When revival Quando comes, avivamento vem, can we handle it? ele vai mudar tudo. You don't have to do anything yourself. Você não precisa fazer nada com a sua força. When revival Quando comes, avivamento vem, God does it. Deus mesmo faz isso. God will bring the TV. Deus vai trazer. God will bring the media. Deus vai The trazer a pastors mídia. will hear word of Os mouth. pastores vão ouvir de outros The lugares. last time I came A here, última vez que eu vim aqui, it was not really planned. não foi nada planejado. But God opened the doors. Mas Deus abriu as The portas. pastors came. The Então eu cities vi. opened up. Então as cidades abriram as portas. Not because of man. Não por causa de mim. Who is Pastor Robert? Quem é o pastor Robert? Don't worry about Pastor Não Robert. se preocupe com o Just pastor worry Robert. about God showing Apenas se up. preocupe com o que o Senhor está fazendo. God chooses the foolish things Deus escolhe as coisas of tolas this world deste mundo to confound the para wise. confundir as coisas sábias. When God called me, Quando Deus me chamou, nobody ministered to me. ninguém ministrou para mim. Nobody evangelized to me. Ninguém me evangelizou. My life was in a spiral. Minha vida era uma desgraça. I was involved in all sorts of terrible Eu things. estava envolvido com coisas terríveis. But God came into my room. Mas Deus entrou dentro do meu The quarto. presence filled that room. A presença dele I encheu meu had seen quarto. the feet of Jesus E Christ. eu vi o Jesus Cristo. I started to cry like never before. Comecei a chorar como nunca I was antes. an angry person Eu era uma pessoa cheia de until ira. God showed up. Até que Deus veio até He minha showed me presença. the nations. Então ele me I could not understand. mostrou as But nações. God said to Eu não me, podia entender. I must deliver you Mas Deus disse, first eu preciso before you libertar can você deliver the primeiro, nations. antes que tu vai liberte outros. Bible A says Bíblia diz, in the book of Obadiah, no livro de it Obadias, says, come to Zion, diz, venha para come to the mountain of Zion, venha à montanha de where Sião, there is deliverance, porque lá há where there libertação. is holiness, Lá há santidade. where Jacob shall receive the fire. Quando ele recebeu fogo, Then it says, deliverers, ele disse, nos liberta. those that have been delivered, Todos aqueles que têm sido will libertados. deliver Vão others, libertar outros. will have the authority of the Nós nations. temos a autoridade sobre as That nações. authority has been given unto us. Essa autoridade tem sido dada a você. I go to the mountain Eu vou à montanha in Australia. na I Austrália will go up there for several to 3 days. e eu vou lá por muitos dias. I take nothing with me, Eu não levo nada comigo. just a little tent to sleep in. Somente um pequeno lugar para I dormir. stay there. I say, God, I'm not coming down from this Eu mountain digo, Senhor, não vou sair until you dessa show me montanha. exactly what you want me to Até que tu me do. mostre exatamente o que você quer que eu faça. God says, now it's time to go back to Brazil. Deus disse, agora é hora de voltar ao Brasil. But Lord, that's only a few weeks away. Mas Deus, só tem poucas semanas para fazer Maybe isso. the pastor's not ready. Talvez os pastores não estejam prontos. There's some countries I go to, Alguns países que eu tenho ido, and unless you plan with them a year in advance, ao menos que você faça planos com eles, você pode ir. they are already booked in. Eles têm tudo anotado nos seus I cadernos. said, God, revival will not come to such a church. E ele fala, eu digo assim, o avivamento não vai vir para uma igreja que tem tudo agendado. When revival Quando o comes, avivamento vem, it will be inconvenient for us. vai ser num momento inconveniente para nós. When revival Quando o comes, avivamento vem, who can stop revival? quem é que vai poder parar If o avivamento? revival comes in this Se o meeting, avivamento vier nesse encontro, what's going to happen tomorrow in your o que é service? que vai acontecer amanhã? You will probably tell your church to come here. Provavelmente você vai virar pra Because sua igreja, revival "Olha, has aquele come." lugar, porque o avivamento começou lá. Revival is coming to each of your churches. O avivamento vai vir para cada uma das In suas Joel igrejas. 2:17, Em João
2:17. It says when the ministers come to the altar Ele diz que quando os ministros vêm ao and altar, they repent que eles se arrependem on behalf of their congregations, dos pecados on da sua behalf of their congregação, people, do pecado do seu povo, then God would hear. então Deus vai ouvir. He would take away Deus vai remover isso. those things that have been against the people. Tudo aquilo que tem sido He tido will contra give o them povo. new oil, Ele vai dar a eles um novo new óleo, wine, novo vinho, new authority, a new movement of the Holy Spirit, a new power, a new glory, that even when you go to church, E até quando a gente vai para a igreja, you will just lay on the ground like você this. vai deitar no chão desse jeito. You will say one prayer E você vai orar and the open heaven will come. e o céu vai abrir sobre você. The open heaven will come. O céu aberto vai There vir will be sobre an você. awareness of God. Vai ver a presença de Your Deus. worship leader Tua adoração will be seu líder de repenting like adoração never before. vai estar ali cantando. Your louvando, assistant cantando. pastor will be wailing like never O before pastor vai estar sendo because conduzido God is shown up. porque Deus se levantou. When the sun comes through the window, Quando o sol passa por aquela janela, it will expose particles you've never seen ele before. vai expor as partículas de poeira que não estão sendo It will vistas. show you the particles of dust. Eles vão ver essas partículas It de will show you sujeira. dirt you have not seen Vai mostrar a sujeira que você não está enxergando. because the sun came. Porque o sol veio. When Jesus Christ Quando comes, Jesus vem, He will show you what you never thought was there before. e ele vai mostrar para você o que há em você que você nunca percebeu antes. When the elders bowed down, Quando as coroas, they quando cast aqueles their anciãos se crowns before prostravam, the Lord. eles colocavam as coroas diante do Senhor. Do you understand? Our good works are like filthy rags. Você entende? Não é boas obras. Everything I've done for the Lord up until this point, Tudo que eu tenho feito para o Senhor até esse ponto it means absolutely nothing. não significa nada. Because without the Holy Porque Spirit, sem o Espírito Santo, I can do eu nothing. não posso fazer nada. We can do Não nothing. podemos fazer nada. The Bible says, unless God builds a Ao house, menos que Deus levante e construa a the casa, builder builds it in vain. o construtor dela vai trabalhar em vão. It's time for the rain of the Holy É Spirit. hora da chuva do Espírito Santo. When the Holy Spirit comes upon Quando o you, Espírito Santo vier sobre você, it will anoint you. ele vai ungir você. But what have you done? Mas o que é que você tem feito? Since you received the Holy Spirit, Desde que você recebeu o Espírito have you Santo, maintained that você anointing? tem mantido essa unção. Not the anointing for ministry, Não a unção do but seu the ministério, anointing of your relationship with God. The one that lives inside of you. Is your oil full? Is your relationship close? Do you know Him as your Father? Você conhece Ele como seu Pai? We can be so busy in ministry. Podemos ser tão ocupados no ministério We spend our time in the Word que nós gastamos tempo na palavra just to get another message. para dar outra mensagem. I know what it's like. I have the same problem. Eu sei, eu também tenho o mesmo problema. That's why we need to go and be alone with the Lord. É por isso que a gente precisa ir ficar sozinho com o Senhor. Speak to me as a son. Fala comigo, Senhor, como Don't filho. speak to me as a pastor. Não fala comigo como Speak to pastor. me as a Fale son. comigo como um filho. God is raising up true sons and daughters in this E hour. Deus vai levantar verdadeiros filhos e filhas. The sons of God must arise. Filhos de Deus. The sons of God must arise Filhos de Deus precisam through the levantar power of the Holy através Spirit. do poder do Espírito Santo. It is time for revival. É hora para o avivamento. Maybe you have found yourself at some time in one of these churches. Talvez você tenha se encontrado numa dessas igrejas de Apocalipse. Jesus always finished with Deus, ele sempre tem um fim. repent, O arrependimento. repent, Arrependimento. repent, Arrependimento. repent. It's time for the leaders É hora dos to líderes. repent before the altar of God, that God would rain down. Então Deus vai descer. What you sow in righteousness, E aí você vai ver justiça. you will break the fallow ground. Você vai começar a It is quebrar time o to solo. seek the Lord Você vai Church começar a buscar o until Senhor He até comes, que Ele venha. that He may rain Para que Ele faça His chover. revival Ele venha upon your avivar souls. a sua alma. How hungry are you? O quão faminto você está? How hungry are you? O quão faminto você está? Tip everything out that you know. Tem muitas coisas que você sabe. Whatever revival you experience, Não importa o avivamento que você tem experimentado aí. say, God, I want the genuine one. Diga assim, Senhor, eu quero o avivamento genuíno.
I don't want to see dogs barking, woof, woof, woof. No, that's not revival. Eu não quero ver pessoas uivando na igreja. Isso não é avivamento. Revival is when Jesus comes Avivamento é quando Jesus vem. and there's an awareness of God. Então há ali mover de Deus. There's an awareness of our sins. Há uma convicção dos nossos There's an pecados. awareness of the holiness of God. Há uma convicção da santidade. There's de an Deus. awareness of the fear of God. Há conhecimento do temor de Deus. And there is a conviction to go and reap that harvest. Então há uma convicção de ir e fazer a colheita. When genuine revival Quando o comes, avivamento genuíno vem, there's very few those that backslide. é para muito poucos que vem. We need genuine revival. Precisamos do avivamento genuíno. Not that it's about any man, Não tem nada a ver com o homem, but it's about the Holy Spirit. mas é sobre That o is Espírito about Santo. Jesus Christ Sobre lifted up, Jesus Cristo. that He may receive the glory. Então ele tem que receber a glória. Brazil has an open door. O Brasil tem as portas abertas. It must walk through it, Vocês têm que entrar por ela. but it starts with the church. Começa com a It igreja. starts with the pastors. Começa com os A pastores. pastor on fire O pastor tem que estar no fogo. will spread fire. Ele vai jogar faísca sobre a igreja. Don't fight what God is doing, Não lute contra o que Deus está fazendo, but run with this, mas corra com o que Deus that está the fazendo, Holy Ghost para que o Espírito Santo may reign in your different churches. possa chover nas suas igrejas. God has positioned you in this hour Deus tem posicionado você nessa hora as the president of this concilium of pastors. como o presidente do Conselho dos Pastores. God has put you in that position for this hour. Deus colocou você nessa For posição para you essa were hora. born for such a time as this. Você tem sido posto para esse It momento. doesn't matter what happened yesterday, Não importa o que aconteceu ontem, but it's going to make a difference what God's going to do through you. mas agora é para você fazer diferença. God Deus had vai called fazer you através here de by você. Deus chamou Though você I pelo do seu not know nome. you, God knows your heart. Deus conhece God teu coração. sees your willingness Deus vê o to seu humble desejo. yourself, to Sua gather the humilhação. pastors together, to see revival Desejo come de to querer this ver os place. pastores juntos e o avivamento acontecendo nesse It lugar. takes humility. Ele vê a humildade. It takes humility. Ele vê a humildade. It takes humility. Ele vê a humildade. When Apollos was preaching, Quando Paulo estava pregando, he was very eloquent in speech. quando Apolo pregava, He ele knew era muito the eloquente. scriptures. Ele conhecia as escrituras. But then Aquila and Priscilla came to him Mas então Áquila e Priscila vieram para ele and corrected him, e corrigiram ele. and he received the Ele correction, recebeu aquela correção. and he was used mightily for God. Então ele foi usado poderosamente depois disso. You understand the Holy Spirit is a missing link here. Você entende o que o Espírito Santo está fazendo? The Holy Spirit, O Espírito Santo, the Holy o Spirit Espírito Santo is the missing link é o link that each and every one of que us cada um de nós need in this hour precisamos nessa hora, before the Messiah comes. antes da vinda do Messias. He is only coming back for the faithful Ele church. vai voltar somente para a igreja fiel. The faithful A church. igreja fiel. The faithful A church. igreja fiel. Can you raise to your feet? Você pode ficar de pé, por favor? According to Joel 2:17, De acordo com Jó 2,17, it says the ministers came before the porch a Bíblia diz que os ministros estavam diante do altar, of the altar diante do altar. and they repented before God Eles se arrependeram diante de on Deus behalf of the people, do comportamento do povo. that God Então Deus, would lift the oppression off. então Deus levantou, ouviu a He would adoração. send new oil, Ele enviou um novo óleo, new um wine novo vinho to that church. para aquela igreja. The faithful A church igreja fiel is the church of oil and é wine. a igreja do óleo e vinho. The oil is the movement of the Holy O óleo é Ghost. o mover do Espírito The Santo. wine is the authority, O vinho é a is the autoridade. power É o poder that has been given to the church. que foi dado à igreja. It is time to be filled up. É hora de ser cheio. But it starts with the ministers. Mas começa com os ministros. As you're praying, Assim como você ora, and as you're praying, como você I orar, want to see you casting your crowns, você tem que tirar a tua coroa. casting your titles, Tira os seus títulos. your Tira as suas positions, posições. every exploit you've done for God. Tudo. Say, God, I want you to do something new. Então você vai falar, Deus, quero que você faça algo novo. Revive me. Nos aviva. Revive my church. Aviva a minha igreja.
igreja. Revive my marriage. Revive my family. Revive my children. Come into my house. Vem na minha casa. It is time to dig deep. É hora de cavar. It is time to break the hard É hora ground, de quebrar o solo. that the Holy Spirit may fill Que o us. Santo venha te encher. I want you to talk to God right now. Eu quero que você fale com Deus agora. If you wish to come to the altar, you can come Se to the você altar. quiser vir ao altar e ficar If you de want to frente, stay você where pode you vir. are, you can stay where you Se are. você quiser ficar onde você está, But você it pode is ficar time onde to você seek estiver. the Lord. Mas vamos buscar o Senhor. It is time to seek Him. Vamos buscar a Ele. Say, Holy Spirit, Diga, Espírito Santo, we are sorry. nós estamos, We have done it in our own strength. pedimos perdão por But fazer we da nossa própria need força. your help, Mas precisamos da tua ajuda that you will come and reign para que tu venha e faça chover in this meeting, deste encontro. in our lives. We need you, Holy Nós Spirit. precisamos de ti, Espírito Santo. God is looking for the humble, Deus está procurando por gente humilde, the broken gente quebrada in heart, no coração, the contrite, humble spirit com um espírito contrito e quebrantado. is the only thing A única coisa that's acceptable before que é God. aceitável diante de Deus. Cry out to Him now. Clame a Ele agora. Cry out to Him now.